pessoal, tudo bem? Boa noite, família, como vocês estão? Aqui quem fala é a Carla Lopes, sou host do podcast. Então, para quem não me conhece, meu muito prazer. E já de início eu gostaria de estar agradecendo a todo mundo que vai estar aqui hoje, vai estar ouvindo, vai estar assistindo. E também, para quem não me conhece, queria estar explicando um pouquinho o que a gente está fazendo aqui. Então, pra que existe esse podcast? 26º episódio, o que tá acontecendo? Estou perdida nessa rede social, não sei o que tá acontecendo. Então, gente, o podcast tem o intuito de estar amenizando as dúvidas daquelas pessoas que estão buscando uma formação acadêmica, um norte na sua jornada profissional, não sabe o que é da vida. Então, a gente está aqui para isso, para a gente estar conversando um pouquinho com outras pessoas e tá te inspirando para fazer algum curso, para fazer algo diferente, para te motivar, tá bom? Então, essas conversas acontecem aqui pelo Instagram, por live no Instagram, e também é compartilhado lá no YouTube depois. Então, você que tá assistindo a gente pelo Instagram, vai lá no YouTube, Faculcast, segue a gente, faça parte do nosso canal, tá? Ative o sininho das notificações. E também é compartilhado lá no YouTube, no Spotify também depois. Então, vocês podem estar indo lá ouvir a gente, tá? E também em outras redes sociais, tá? Que é na Amazon, na Apple, todos os lugares você encontra a gente. Então, o pessoal que tá aqui na live, vocês podem estar conversando com a gente através do adicione um comentário. Então, vai lá, manda aqui pra mim como que tá a internet, como vocês estão achando, vocês estão gostando das lives, quem você quer ver aqui. Então, já manda aqui pra mim que a gente vai estar conversando um pouco. Outra coisa, encaminha para um amigo aqui embaixo, ó, tá vendo? No aviãozinho, você pode estar encaminhando para algum amigo. Chama ele para live. Vai que ele quer mudar um curso, vai que ele quer fazer matemática, vai que ele quer ser professor. Então, manda aqui para ele, vai. Quero vocês chamando todo mundo. E, gente, hoje eu tenho um recado muito legal para falar para vocês sobre a Pedidos. Como vocês sabem, a gente tem a parceria com eles, como vocês veem aqui em cima, e também nos nossos posts, claro. Então, hoje, já venho falando alguns dias para vocês, né? Sobre a ação que vai rolar, que é Travessuras com Gostosuras, da Pedidos, aqui em Três Lagoas. Então, no dia 31 de outubro vai rolar essa ação, na segunda-feira. E essa ação vai estar distribuindo 200 copos, com doces e guloseimas. 20 desses copos terão cupons dentro. Olha isso. E ó, 19 copos vão ter R$ 25 de desconto de cupom. Beleza? E um copo vai ter uns R$ 100 de desconto. Gente, R$ 100 de desconto. Entendeu? Pra universitário isso aqui, sucesso, entendeu? Você, final de mês, cupom perfeito. Então, para você retirar esse brinde, é dessa forma. A pessoa deve ir lá na estande da Pedidos, em frente ao FMS no Campus 2, montado numa vassoura, para comemorar o dia 31, não é mesmo? Então, a ação irá acontecer no dia 31, na segunda-feira, a partir das 6 horas, lá em frente ao FMS no Campus 2. E quem quiser ir de fantasia também tá liberado, tá? Mas é obrigatório a vassoura, não se esqueça. E vamos esperar vocês lá, quero ver todo mundo lá tirando foto com a gente, tá? E então, fora os anúncios, gostaria já de estar falando um pouquinho sobre o nosso entrevistado de hoje, que é o João Paulo Bressan. Para quem é da UFMS, já conhece com o professor Bressan. Ele é professor de matemática da UFMS de Três Lagoas. Ele é mestre e doutor em matemática pela Unicamp e leciona há 13 anos no ensino superior. Ele está no curso de engenharia de produção desde o início das atividades no campus. Então, eu vou estar convidando ele para a gente estar conversando um pouco. Já, agora é só esperar. Aê! Tudo bem? Tudo bem, professor? Boa noite. Oi, boa noite, Carla. Boa noite, pessoal que pegou um tempinho aí para assistir a live, né, do podcast. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder estar participando aqui com vocês e de poder falar um pouquinho a respeito da minha vida, da minha formação e de coisas. Tudo bem? É isso, tá? Obrigado.
Imagina, professor, a gente também gostaria de estar agradecendo. Eu sempre falo no início que quem topa vir aqui é incrível pra gente, por conta que dá um voto de confiança, né, maior. E ainda mais o professor requisitado nesse podcast, tá? Só É. isso que eu queria falar. Todo mundo falava, você não vai convidar o Bressan? Então, gente, meu convite foi feito, ele está aqui. Tô aqui, tô feliz, fico confiado de verdade, tá? Adoro conversar sobre as coisas. Aí o pessoal que me conhece sabe que eu sou bem tagarela. Enfim, então tô pronto. Ansiosíssimo, entendeu? Todo mundo tava querendo saber as perguntas. Eu falo que aqui a gente deixa as pessoas com pulga atrás da orelha, entendeu? Todo mundo me manda assim: ai, será que eu não posso ler as perguntas? Então eu já falo: não pode ler as perguntas, é só na hora. Então, já para causar assim um alvoroço no pessoal, quem é o João Paulo? Se apresente pra gente. Eita, nossa, é uma pergunta já difícil, né? Assim, pra gente se tentar. Já é difícil? Não é muito fácil, né? Sei lá, eu vou Sim. tentar fazer em duas etapas, assim. Eu vou falar, talvez, primeiro, uma coisa que eu acho que sintetiza um pouco da minha vida, da minha personalidade. Depois eu vou tentar falar de uma maneira um pouquinho mais geral sobre coisas, enfim, mais genéricas. Eu acho que, na síntese, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viver a vida sendo protagonista da minha vida, entendeu? E tentando viver a vida dando significado para as coisas que eu faço. Então, assim, eu gosto de tentar viver a vida de uma maneira consistente, de uma maneira autêntica, assim, acreditando nos meus valores, defendendo as coisas que eu gosto, correndo atrás dos meus projetos e tal, né? Isso em geral. E gosto de, assim, de pensar com a minha própria cabeça, assim, eu sempre, desde sempre tive muito isso. Então, talvez isso seja o resumo, assim, acho que daquilo que eu gosto de fazer. Em linhas mais gerais, assim, eu sou uma pessoa sei lá, que acho que uma coisa importante minha é que eu tenho um pouco de facilidade com comunicação e com linguagem, talvez por isso eu tenha virado professor e professor de matemática também, porque a matemática ela nada mais é do que uma linguagem, né? E sei lá, eu tenho Sim. interesses diversos, assim. Eu gosto muito, claro, do que eu faço, de ser professor, né? Sou professor de matemática há bastante tempo, então busquei estudar matemática na minha vida, busquei aprender as coisas e tal, né? Assim, também gosto de, sei lá, sou muito de outras coisas, eu gosto de música, eu gosto de artes em geral, uma coisa que faz parte da minha vida, eu gosto de fotografia, de pintura, história, filosofia, assim. Claro que Não. não trabalho com isso, mas são temas que me interessam, né? Então gosto muito dos meus amigos, da minha família, né? Sou uma pessoa muito ligada à família, gosto muito de natureza, de animais, enfim, eu sou mais ou menos isso, tá? Tem bastante coisa, Um pouco de tudo. não quero me delongar. E um pouco de tudo, né? Gosto de foto, de tudo. Então, assim, E como fala que que. é atrevido, sabe? Assim, eu acho que a gente, para viver a vida legal, tem que ter uma certa dose de atrevimento. Eu gosto um pouco dessa palavra. Então, eu não costumo, assim, pensar assim, esse tipo de coisa talvez não dê certo de fazer. Eu meio que arrisco, sabe? Eu pego e vou tentando fazer as coisas que eu gosto, conhecer as coisas que eu gosto e assim vai. Muito bem, gostei disso, porque olha, quando eu comecei, professor, eu fiquei assim com medo danado que se eu fosse igual o senhor, eu já ia falar. Vou, que se der certo, deu certo. Quando eu comecei essas lives, olha, Mas foi um sufoco, foi um mês. tem que ser assim, porque se a gente mesmo não acreditar no nosso potencial, né, as coisas elas não Sim. crescem, né? Então acho que a semente dos projetos e das coisas que a gente vai fazer na nossa vida tem que brotar na gente. Sim, ninguém vai viver a nossa vida pela gente, né? Claro que durante a nossa trajetória todo mundo tem muita gente que ajuda, que apoia, né, que dá condições, ajuda a gente a chegar nos nossos objetivos. Mas a força motriz da nossa vida é a nossa vontade, né? Se a gente não tiver vontade de fazer as coisas, a gente viveu uma vida meio apática, meio sem graça, né? Então tem que se propor a viver os desafios. Eu acredito muito nisso. Sim, com certeza. E como que era, quem era o João Paulo quando criança? Eita, nós. Então, assim, eu nasci, né? Nasci numa cidade no interior do estado de São Paulo, que não fica Sim. muito longe aqui de Três Lagoas, chamada Adamantina. Inclusive, tem alguns alunos nossos às vezes, que vêm de lá e tal. É uma cidade aqui que não fica tão longe, aproximadamente uns 200 quilômetros, talvez um pouco menos daqui, né? Então, nasci lá, Sim. vivi lá.
até os meus 17 anos, a minha família é de lá também, né? Então, assim, estar aqui em Três Lagoas para mim é uma coisa que eu não estou muito longe de casa, isso é uma coisa que eu gosto, né? Bom, Então, assim, eu quando era criança, a minha. Tem umas histórias lá, tipo, a minha mãe conta várias histórias e tal, né? Então, assim, eu sempre fui um menino muito comunicativo. Minha mãe fala assim que quando eu nasci, depois que eu nasci, antes de um ano, eu já falava, né? E falava, tipo assim, frases inteiras, frases completas. Inclusive, minha mãe fala que incrível. muito pequeno eu corrigia ela quando ela falava alguma palavra errada, que eu era meio chatinho nesse sentido, sabe? Então, Entendi. tipo, desde criança sei lá, gostava muito de escola. Até hoje eu tomei um café com o Carlos, professor nosso lá de física, e eu tava falando Sim, dessa época da infância, assim, eu sempre tive coisa, isso não foi uma coisa que eu aprendi, sabe? Eu queria muito, eu era muito interessado nas coisas, eu queria muito ir para a escola, sabe? Se eu tinha uma coisa de que eu queria ir para a escola de alguma maneira, eu tinha primos, né? Mais velhos lá na época que. Porque, na verdade, assim, quando eu nasci, os meus pais moravam numa casa, quando era criança, que era no fundo da casa dos meus avós, que eram os pais dos meus pais. Então a gente morava meio de fundo. entendi. Então, meio que era aquela coisa, ia na casa da avó, tal, e tinha aquele acesso fácil, almoçava na avó, dormia na avó, tal, a avó ajudou a criança. Ai, que delícia. Exatamente. Para mim fez muita diferença isso na minha vida, assim, recordo com muito carinho disso. E como a minha avó era a sede dos primos, né, porque os primos todos iam lá e tal, e aí então meus primos passavam lá e tal. E os meus filhos mais velhos, eles, numa certa idade, eles já frequentavam a pré-escola, a primeira série. E quando eu era pequeno, minha mãe falava, eu não lembro direito disso, que eu queria ir junto, eu ficava bravo porque que eu não estava indo para onde eles estavam indo, aquela coisa de criança, né? Inclusive, De criança. não é da nossa época, dessa época agora, mas na minha época, tipo, não, o pessoal fazia tipo uma bolsinha, o pessoal do interior fala tipo um embornazinho, entendeu? Que era uma bolsinha de pano, assim, que tipo colocava o nome do aluno, uma bolsinha azulzinha da pré-escola e colocava Aham. umas coisinhas ali, né? E eu, antes de ter a idade, eu fiz minha mãe costurar uma para mim, porque eu queria ter aquela bolsinha, porque os meus. A bolsinha. Esse tipo de coisa. Então, assim, eu era uma criança meio, sei lá, desse jeito, assim, desde sempre, sabe? E não Entendi. perdido, sabe? Que nem na minha família, os meus pais, que nem, tipo assim, a minha mãe, ela é, tipo, trabalha de cozinheira, já é aposentada hoje em dia, ainda está trabalhando, mas já está saindo do serviço, mas ela é funcionária da prefeitura, ela trabalha cozinhando em escola, sabe, em creche, projeto, assim, sabe? Meu Entendi. pai também não tem, não seguiu, não é carreira acadêmica, ele trabalhou em farmácia, hoje em dia ele trabalha com comida, umas coisas, então assim, não tinha aquela coisa assim, na família, uma coisa, não, meio que foi assim, naturalmente, sabe? Entendi, entendi. E Uhum. nessa época, quando criança, já era bom em matemática? Como que era? Essa paixão foi desenvolvida através da habilidade? Como é que foi? Então, eu acho que foi a junção da minha vontade, dessa coisa que eu estava tentando explicar aqui, que eu tinha de participar dessas coisas da escola e tal, Sim. e acho que também de um pouco de jeito, talvez, que eu tivesse, a gente pudesse falar assim, né? Então, eu era fui um aluno que na escola os professores gostavam, era tipo o bom aluno, entendeu? Inclusive, eu tenho um irmão mais novo, o Ju, ele, tipo, eu não sei se você está assistindo aí, mas ele, tipo assim, ele odiava que quando ele ia estudar, tipo, eram as mesmas escolas, né? Então, eu estudava 3 anos antes. Aí, quando ele chegava lá, a professora lia lá, Juliana Bressan, aí sempre perguntava o que você é do João Paulo, o que você é do João Paulo, o que você é do João Paulo, porque os professores meio que gostavam, assim, de interagir comigo, porque era uma criança Entendi. limitada, tal, aquela coisa de tirar boas notas, sei lá, no CN. Então, nunca para mim Sim. ir para a escola, fazer as atividades relacionadas à escola, tal, foi uma coisa penosa, entendeu? Assim, eu gostava disso, gostava de participar, gostava tipo dessa coisa do experimento de ciências, dessa coisa, sabe? E junto, acho que a matemática também foi se desenvolvendo. Agregando. Apesar de Aham. matemática, depois posso falar disso, ela nunca foi a minha vocação, assim, tipo, falar assim de criança, falar, não, eu vou ser matemático. Então não foi uma coisa que eu planejei muito, não. Foi meio no susto. Entendi.
Entendi. Quando o professor mandou o histórico dele, eu Aham. tava comparando as datas, né, e tudo mais. Aí ele mandou assim, que ele foi aprovado em 2001 na Unesp. Em Uhum. 2001, eu estava nascendo. E aí, assim, pra mim hoje eu paro e eu falo assim, gente, primeiro que é que nem eu sempre falo aqui, ter um professor compartilhando toda essa experiência com a gente é gratificante demais. Só que aí tem um professor que, além disso tudo, começou quando eu nasci, a gente fala, nossa, tem muita experiência para compartilhar, né? Então, eu queria. Como é que foi essa escolha? Foi, que nem o senhor estava falando, foi como desenvolvida? Como é que foi o apoio da família no início? Tá. Tipo assim, então, eu sempre estudei em escola pública, né? Então, assim, eu posso dizer com muita certeza e muito orgulho de que eu sou produto da escola pública brasileira, assim. Eu nunca estudei nem um dia Sim. em escola particular a minha vida toda, sabe? Não tô falando, se, julgando nada, enfim, cada um estuda onde quiser, mas né, na minha formação foi toda escola pública. Os meus pais não tinham condição, Carla, de pagar uma escola particular para mim. Então, assim, a nossa família era uma família humilde, né? Assim, então a gente nunca, né, assim, teve muito dinheiro sobrando, era uma coisa meio limitada. A gente, graças a Deus, viveu bem, nunca tive falta de nada, né? Mas a gente dançava conforme a música, que nem a minha mãe fala assim. Então a gente ia, né? Então eu sempre estudei escola pública. O que acontece? Quando eu fui para o colegial, porque assim, o colégio que eu estudei, hoje em dia, é o ensino fundamental, acho que vai até o nono ano, Sim, se não me engano, né? sim, Na época ia até a oitava série, que era o oitavo ano, né? Quando chegou entendi. para o ensino médio, que a gente chamava de colegial na época, nesse ensino médio, fui para uma outra escola. E essa outra escola era uma escola tipo inferior, né, à escola que eu fiquei de primeira e oitava série. Então, a escola que eu estudei de primeira e oitava série foi Entendi. boa. Era uma escola referência, até eles usavam um termo na época, chamavam de escola padrão, o governo do estado de São Paulo chamava assim, e era tipo assim, uma coisa que era uma escola muito boa lá na cidade. Então, digamos que Entendi. o ensino era um bom ensino. E a turma de Sim. amigos que eu tinha estudava tipo assim, eu tinha muitos amigos e gente de todas as classes sociais, gente mais rica, gente mais pobre, etc e tal. Quando eu fui para o Aham. muitos amigos meus foram para a escola particular, foram para o ensino médio na escola particular, né? E eu fiquei um pouco deslocado, porque, tipo, Ah, assim, obviamente que fiz outros colegas e tal, mas um pessoal sim. que vinha comigo já, né, desde criança, quando chegou nessa idade para o colegial, eu fui para outra escola. E aí nessa escola, sei lá, não era uma coisa assim que se cobrava muito essa questão de preste o vestibular e tal, porque na época também, obviamente que existia a universidade, mas assim, era um pouco diferente do que é hoje a popularidade, assim, a questão da divulgação, que nem não tinha internet como tem hoje, né? Acessar sites, a gente para prestar um vestibular tinha que comprar um manual que vinha pelo correio, sabe? A inscrição era pelo correio, era um negócio assim, e a gente vivia desse jeito, assim, eu acho impressionante como que a gente vivia sem nada disso, Atualizou. enfim, mandava as coisas pelo correio e saía a divulgação no jornal. Então, meio como tinha essa questão de ser um pouco Entendi. complicado, o Enem também não existia como é agora, né? Eu tinha que Entendi. fazer o, o vestibular, mas não estava tão encaminhado como esses meus amigos que já estavam mais focados. Mas mesmo assim, eu consegui prestar algumas provas. A, a VUNESP, que é a fundação que faz o Sim. vestibular da Unesp, eu não sei se isso Aham. hoje em dia, na minha época existia. Eles doavam uma inscrição para cada sala de terceiro ano das escolas públicas, né? Eles Sim, ainda tem. têm um programa social. Tem isso ainda? Tem. Na Ah, minha época, legal. pelo menos há 4 anos atrás, tinha. Então, eu peguei isso aí também. Então, a VUNESP já tinha isso. E Legal. lá na minha escola, o pessoal da minha turma, né, a direção da escola lá, quando pegou a inscrição da minha turma, eles decidiram que iam passar para mim a inscrição por conta da questão de rendimento e tudo mais. Tipo assim, me passaram a inscrição. E aí o que aconteceu? Sim, Eu prestei o vestibular, né, a prova de matemática da Unesp, por conta disso. Então, assim, eu não estava querendo prestar matemática assim, desde sempre. Mas o que aconteceu? Eu tive um professor, entendi. bom professor de matemática, e ele me incentivou, digamos assim, né? Eu gostava de muita coisa. Eu sempre gostei muito da parte de ciência, sabe? De química, essa coisa assim de laboratório. Eu tinha um pouco esse fetiche, assim.
Mas eu tive esse professor de matemática e eu também ia bem em matemática. E aí, quando eu peguei a inscrição da Unesp, eu não podia fazer para todos os cursos. Era um Hum, programa que eles tinham, que era um programa de incentivo à formação por licenciaturas. Apesar de eu não ser licenciado, eu ser bacharel. Mas era só, tipo, matemática, geografia, letras, essas coisas para dar aula depois. na minha época também. Isso, aí eu falei, vou fazer matemática, né? Vou fazer matemática. E aí acabei fazendo. Aí, graças a Deus, deu certo. Na ocasião, eu fui para Rio Claro, que é uma cidade que uma tia irmã da minha mãe morava, enfim. Então, foi mais ou menos nessa vibe. Então, não foi assim, o sonho da minha vida foi fazer matemática, sabe? Foi uma coisa que foi acontecendo, Sim, mas, que eu estava falando, eu sempre entendi. boa vontade de correr atrás das coisas, né? Assim, então eu não fiquei meio que esperando. Quando eu tinha uma oportunidade, que nem me deram essa inscrição, eu falei, eu vou tentar estudar e eu vou tentar fazer. Então eu pegava livros com esses meus amigos que estudavam escola particular, sabe? Então pegava material Sim, emprestado, porque a internet, como eu disse, não funcionava, então a gente estudava mesmo por livro, né? Então eu fui meio que tentando aos trancos e barrancos conseguir. Como matemática não era um curso muito concorrido, né? Isso me ajudou e eu consegui sim. entrar no vestibular e fazer a Unesp. Mas foi isso. Em Que 2001, incrível. exatamente, tipo, na virada do milênio. Eu terminei o colegial no ano 2000, comecei a faculdade em 2001. Que incrível. Então, assim, foi uma coisa por acaso. E hoje, praticamente hoje, posso falar que é sua paixão. Sim, sim, com certeza. Assim, eu tenho muito orgulho do que eu faço, sabe? Eu acho que Sim, até digo assim para as pessoas em geral, para os jovens, que assim, a matemática não é fria at all, assim, nunca foi. Quem sabe matemática sempre tem espaço no mercado, assim, então é uma área que está ficando cada vez mais rara, entendeu? Então as empresas, sim. as instituições de ensino, o pessoal valoriza muito quem, né, assim, sabe matemática. Então, foi uma coisa que eu, assim, apesar de não ter sido o meu sonho, foi uma coisa que, quando eu tive a Sim. oportunidade, eu abracei. E aí, assim, eu conto essa história, assim, que nem eu falei, vou meio tagarelando. Se eu tiver falando muita coisa, cara, você me corta, tá? Vamos passar para Pode deixar. não tinha internet, né? Aí eu fiz a prova e aí saiu o resultado pelo jornal. E a minha família não assinava Sim. jornal, entendeu? Não tinha assinatura do jornal em casa. E eu tinha um tio meu, até o meu primo Rafael, acho que está assistindo aqui, o Rafa, né? O meu tio Pepe, que é meu padrinho de batismo, que eu amo de paixão, ele tinha uma oficina, numa oficina Sim. de refrigeração. E aí o que que aconteceu? Ele tinha assinatura do jornal lá, e aí eu fui lá para pegar o jornal, se não lembro se era o Estadão ou a Folha de São Paulo, porque saiu um monte de páginas do jornal com o resultado da prova, né? E você ficava caçando Sim. aquelas letrinhas assim. E aí saiu o meu Ai, nome. que sensação incrível. Hã? Não, mas é sério. E aí Que eu fui, sensação. que saiu, aí eu passava no jornal assim, Sim. lá, e aí eu vi meu nome, eu fiquei super contente, né? Assim, que eu tinha passado e tal. E isso acontece assim, no final do ano X, né? Aí você vai estudar no ano X mais um. Então isso foi tipo dezembro, se não me engano. Enfim, saiu Sim. uns meses antes de começar realmente a matrícula de ter aula, né? Quando eu Aham. sabia que eu ia passar, nossa, eu fiquei tipo deslumbrado. Assim, eu tava tipo assim, como é que fala, né? Eu tava todo. Então, eu juro por Deus, assim, eu deitava na minha cama em casa, antes de eu dormir, eu imaginava como é que ia ser a minha sala de aula. Entendeu? Assim, eu imaginava Incrível. quem ia ser a pessoa. Então eu tentava pensar, tipo assim, como é que ia ser a cor do cabelo, se ia ser homem, se ia ser mulher, se ia, tipo assim, como é que ia ser a universidade, como é que ia ser, porque não tinha foto para caçar na internet, você não sabia como é que ia ser o Sim. lugar, sabe? Então, existia um certo mistério, assim, uma coisa que, obviamente, que hoje em dia é muito bom a gente ter acesso, Não. né, às coisas, às informações, e a gente quer saber de todos os lugares, a gente pesquisa. Mas essa época era uma época um pouco mais romântica, eu gosto de ter vivido isso, porque a gente imaginava muitas coisas. Então, Incrível. Sim. para mim, esse sentimento foi um sentimento muito positivo. E depois, quando eu entrei na universidade, que realmente eu coloquei o pé lá dentro, eu tava a mil, assim, eu tava, sabe, on fire, assim, eu para Ansiedade lá em cima. exatamente, então eu tava empolgado, tava motivado, tinha Que incrível. ido aquilo, né? Então, quando chegou, eu agarrei, eu falei, agora vai. E aí foi dando certo, aí foi indo. E aí acabou que eu, Sim. né, cada vez me especializando mais em matemática, eu fui estudando. Na universidade, graças a Deus, Sim. tive um bom rendimento, assim, um rendimento satisfatório. Tive muitos professores que me ajudaram, assim, que, meu Deus do céu, assim, eu não consigo nem, sabe, dizer, porque
eu falo para todo mundo que, para mim, o grande divisor de águas da minha vida foi fazer a universidade, prestar a Unesp. Assim, eu fico meio pensando antes e depois. Tipo assim, o que seria da minha vida se eu não tivesse feito? E depois, tipo, como que é a minha vida, assim, sabe? Quando eu terminei o curso, era como se eu olhasse, assim, um passado e eu visse, assim, sabe? Tipo, uma coisa que a minha vida era isso e agora ela está encaminhada para isso. Então, Incrível. tipo, recomendo muito, assim, para mim deu muito certo, sabe? Então é uma coisa que tenho orgulho de falar e que a matemática, ela me ajudou muito a crescer e a me desenvolver, né? Como pessoa, como um todo. Entendi. É Uhum. muito incrível porque a gente, né, tá assim, já no final, a gente ouvir isso é muito gratificante. Que nem a professora Karina já teve aqui, ela falou, quando ela se formou, foi uma sensação assim, nossa, que agora eu posso fazer o que eu É, quiser, agora eu posso, nossa, conquistar o mundo. e vem uma coisa muito, muito forte, assim, e a gente agora, que, Sim, como eu sou professor, eu vejo também, tenho o prazer de ver, assim, o orgulho de ver a trajetória de vocês, os alunos em geral, sim, e a gente vê essa evolução. Então, tipo assim, o aluno chega no primeiro ano, ele chega com um certo jeito, com alguns costumes, né? Obviamente que todo mundo é diferente, sim, mas tem uma certa mentalidade, uma coisa assim que vai amadurecendo, sabe? E quando vai chegando no final, é impressionante assim, muda o jeito de andar, entendeu? Assim, muda o jeito de falar, entendeu? Assim, muda o jeito de interagir. Então, isso é o sim. que é para ser a universidade. Então, assim, para mim, a universidade é um espaço de transformação do indivíduo. E se o indivíduo ele entra na universidade e ele tem a boa vontade de comprar aquele passe e falar assim, não, eu estou aqui, eu vou Sim. dedicar um tempo da minha vida para isso aqui, ele tem essa transformação, porque ele vai aprender muita coisa. Claro, no nível técnico, né? A gente está no curso de engenharia, vai aprender muita coisa de física, de matemática, de química, vai ter, né, assim, acesso a ensino de qualidade, vai ter depois as matérias mais específicas, né, do curso, a parte de engenharia. Uhum. Então, né, então, se o aluno, entre aspas, ele se entrega para isso, ele vive isso de uma maneira positiva, e claro, a interação com os amigos, as festas, né, a responsabilidade de ter que correr atrás das próprias coisas, porque muita gente vem de fora e acaba não morando com os pais, né? Então, tipo assim, você Sim. tá, acabou o papel higiênico, cadê? Tem que ir no mercado, entendeu? Assim, então não tem, assim, aquela coisa na mão, entendeu? Assim, mãe, me dá um sabonete, entendeu? Mãe, não sei o quê. Então, tipo, É. isso, essa vida faz com que a gente evolua, entendeu? E evolua como pessoa. Então, Sim. é um processo para mim que ele é muito importante e na minha vida fez muita diferença. Posso dar esse depoimento com tranquilidade. Incrível. Isso agora quase me emocionou, assim, ó, faltou um pouquinho, entendeu? Para mim não me emocionar, porque eu lembro quando eu entrei na faculdade, o professor foi meu professor de cálculo um e foi meu primeiro professor, uma das primeiras aulas foi a do senhor, e foi incrível para mim, porque eu Ai, estava deslumbrada na faculdade. ai, obrigado. E eu lembro, e eu lembro que quando eu fui conhecendo os outros professores e tudo mais, hoje eu vejo, eu falei até para a professora Karina repetindo, que é incrível ver como a gente tem muitos professores capacitados, não é assim, não é qualquer professor que a gente tem, são grandes professores que Bom, passam para a gente o que eles vivem. ai, que Então, isso para a gente é muito gratificante. que bom, Carlos. Assim, fico feliz com essas palavras e assim, eu tenho uma visão muito natural das coisas. Assim, eu acho que todo mundo é pessoa e está convivendo e está interagindo, sabe? Então, eu acho que quando eu tinha os meus professores, eu sempre pensava assim, o que esse cara tem para me falar, né? Obviamente que na nossa trajetória de estudo a gente encontra muitas pessoas, né? E a relação professor-aluno, ela é uma relação que ela é uma relação que ela é construída, né? É uma coisa que ela vai crescendo, né? E as pessoas têm É, personalidades diferentes, têm jeitos diferentes, têm, né? Assim, como é em todos os aspectos da vida. E sempre é assim possível a gente absorver coisas. Então, assim, tanto o aluno ele absorve do professor, mas o professor também absorve do aluno. Então, com na, certeza. na minha trajetória dando aula aqui, eu posso dizer com muita segurança assim, eu mudei muita coisa. Pessoal que eventualmente de outras turmas que me conhecem, assim, a gente vai mudando, vai amadurecendo, vai entendendo melhor que nem quando eu comecei a trabalhar aqui, Sim. eu tinha 26 anos, né? Então, assim, eu entrei com 26 anos para trabalhar. Então, que a gente também é jovem, né? Então, assim, tipo, acho que eu sou jovem até hoje, meu Deus. Então, assim, eu tipo, tô brincando, mas a gente vai, assim, né? Também construindo os nossos alicerces, vai aprendendo. Então, Sim.
o importante é sempre estar de coração aberto, entendeu? É isso que eu falo. Então, assim, a gente está de coração aberto porque tem um professor que ensina pelo exemplo, que é, digamos, aquilo. Eu gosto dessa frase. E tem uns que ensina pelo contra-exemplo. Então, mesmo que a pessoa não seja aquela Brastemp, né? Porque, assim, é muito bom, mas eu também não romantizo muito, porque, tipo, às vezes o professor também é difícil. Acontece isso, né? Então, a gente, que nem eu estudei lá na Unicamp, estudei em lugares que tinha gente muito capacitada, né? E tem gente que, às vezes, o ego vai, né? Às vezes, isso acontece, né? Em todas as áreas. Então, às vezes, tipo assim, eu já eu já vivi isso, assim, tipo, por exemplo, o professor tá na sala, eu vou lá bater na porta dele para pedir alguma coisa, ele tá escrevendo assim na mesa, sabe? E eu falo, professor, não sei o que lá, ele só faz assim com a mão, levanta nem a cabeça, só faz assim, ó, sabe? Tipo, então, às vezes a pessoa também tem o jeito dela, às vezes, tipo assim, tem uma coisa que ela tá ocupada e tal. Então, meio que o importante é entender que, por algum motivo, aquela pessoa tá ali e vocês vão conviver e tem que se absorver o melhor disso. Não pegar a dinâmica do que é bom e do que é ruim, eventualmente também, e pegar e falar assim, ah, não, tipo, não quero mais, entendeu? Assim, isso não é produtivo. Então, a gente tem que ter jogo de cintura e tem que ir absorvendo. Assim, Com certeza. engenharia, graças a Deus, tem ótimas pessoas. Eu posso dizer, assim, com muita tranquilidade, assim, que Sim. é um curso muito harmonioso nesse sentido da relação entre os professores, os próprios professores, sabe? E os professores e os alunos, assim, não é sempre assim que acontece. Então, tipo, eu gosto desse ambiente, é um ambiente muito, muito produtivo. Sim, com certeza. E falando de faculdade, qual que é, assim, a maior lembrança que tem da faculdade? Que você para e se fala, nossa, isso eu lembro com certeza. Ai, meu Deus do céu. Ó, eu vou falar uma coisa que não é exatamente da faculdade, mas foi uma coisa que eu tive um grande prazer de vivenciar, e eu até conto isso nas aulas. Talvez você já tenha estudado essa história, algum outro aluno que estiver aqui. Mas assim, eu estava contando dessa minha trajetória de quando eu fui prestar o vestibular e tal, que tinha essa vontade, mas que por conta da minha vida acabei indo para uma outra escola, que não era uma escola particular e tal, e fiquei, né, meio naquele limbo. Então, por exemplo, se eu quisesse prestar um vestibular, tipo, sei lá, da USP, eu teria que ir para uma cidade que não era a Damantina, que é uma cidade pequena. Eu teria que ir, por exemplo, para Presidente Prudente ou para Araçatuba. Se eu quisesse prestar o vestibular da Unicamp, um vestibular, sei lá, de uma outra universidade, eu teria que ir para cidades, né? E isso demandava ter um ônibus, tinha que pagar o ônibus, tinha que fazer a inscrição, toda aquela logística, né? Então, eu até cheguei a uma prova ou outra, por exemplo, a prova da FUVEST eu prestei porque eu fui de carona com o ônibus tipo do Objetivo, lá tinha uns amigos que estudavam, eu fui junto, mas outras provas eu não consegui prestar, né? E uma das provas que eu queria ter prestado era a prova da Unicamp, sabe? Então, tipo, eu queria ter ido fazer o vestibular da Unicamp quando eu tinha 17 anos lá e estava fazendo os vestibulares. Mas não deu certo. E aí isso gerou uma frustração, mas bola para frente, acabei indo para a Unesp e tal. Quando eu estava fazendo doutorado na Unicamp, depois de muitos anos, eu tinha feito a faculdade de matemática, eu tinha feito mestrado e tal, eu corrigi o vestibular da Unicamp. Então, assim, eu fui banca Incrível. corretora. Então, tipo assim, quando eu sentei naquela mesa para corrigir a prova a dissertativa do vestibular da Unicamp, eu falei assim, olha só que coisa, né? Em um momento na minha vida, eu me lamentei por não ter podido ter, nem vi prestar essa prova, porque eu morava longe, não tinha condições de vir, a coisa não deu certo, né? E, vamos assim dizer, Deus me deu oportunidade, a vida de uma maneira tão linda, assim, tipo, me levou numa onda, assim, e me deu a oportunidade de um dia estar sentado corrigindo. Não é grande coisa, sabe? Se não é uma coisa assim, ah, meu Deus, mas é uma das coisas que eu mais tenho orgulho da minha vida, que eu contar para as pessoas, assim. Então, tipo, que eu consegui, assim, o meu estudo, a minha formação me colocou um dia numa posição que a professora, que era minha orientadora de doutorado, falou assim, João, vamos corrigir a prova? A gente está precisando de gente para a equipe. Aí eu fui lá e corrigi com o pessoal. Uma semana lá, uma experiência muito bacana, sabe? Então, enquanto eu fiz o doutorado lá, eu corrigi em algumas vezes do vestibular da Unicamp. E é muito bom. Tem refrigerante grátis, máquina de refrigerante grátis, tem... Pô, é ótimo. Tô brincando. Mas é uma coisa besta, mas eu gosto de falar, assim, tipo, e eu uso como exemplo, assim, de como o estudo, a sua vontade de se especializar e de você querer, né, pode pegar você de uma certa posição, vamos assim dizer, na vida de um certo contexto e colocar em outro. Então,
que me deu muito Sim. orgulho de fazer e eu falo com prazer, assim. O cara que não pôde prestar, um dia foi lá e corrigiu. Que incrível. Uma coisa que agora eu lembro da minha mãe, o senhor falando, que ela fala assim que Deus não esquece os nossos sonhos, né? Então, você um dia quis prestar, então você estava lá, em teoria, corrigindo, mas prestando isso. Então, Uhum. é, fica aí, para você uma Muito dica. nisso, na gente, tipo, perseverar em alguma coisa e não desistir, assim, né? Sim, Meio que, parece meio clichê esse pensamento, mas eu acho que a vida ela dá um jeito de encaminhar as coisas para acontecer, sabe? Porque a vida é tão dinâmica, com é tão certeza. pouco controle das coisas, né? Que a gente acaba meio que É. nessa maré. Então, meio que se a gente está meio que de bem com as coisas que a gente está fazendo, parece que a vida vai, né? E aí um dia chega uma hora e você fala assim, nossa, né? Tipo, né? Aí você consegue ter essas epifanias, assim, você realmente fala assim, poxa vida, né? Consegui, né? Aí você É. consegue ver já com um pouquinho mais de clareza as coisas. Um compartilhamento meu mesmo é que quando hoje mesmo, se falasse assim para Carla do futuro, né, do passado, quer dizer, você teria um podcast, estaria entrevistando vários professores seu, eu não iria acreditar. Porque para mim, eu sempre acreditei que assim, os professores e eu. Não, mas Para mim sempre foi isso, entendeu? Então hoje eu ter esse mesmo espaço com vocês é uma coisa que não que unifica, mas que a gente possa estar compartilhando as nossas experiências, que nem o professor falou mesmo. O que eu posso te passar é a mesma coisa que você pode me sim, passar. A gente vai aprendendo, né? com certeza. Eu acho que assim, a- aquilo que eu estava falando assim, tipo, todo mundo aprende com todo mundo, sabe? E Sim, não é porque é professor ou porque é, sei lá, ocupa alguma posição de médico, advogado, tem alguma, sei lá, de profissão ou questão financeira, assim, que a pessoa é mais ou menos. Isso aí não tem nada a ver, assim, sabe? Então, o que acontece é que, tipo, a gente tem que se permitir conviver, entendeu? E aprendendo, né, com as outras pessoas e tal. Então, eu, particularmente, assim, bom, você que estuda comigo, você sabe, eu gosto muito de fazer piadas, eu faço graça, sabe? Então, às vezes, tipo assim, então, as pessoas têm um pouco de estigma, por exemplo, da matemática, né? Então, assim, eu, sim. durante a minha formação né, hoje em dia, também, durante toda essa minha trajetória, as pessoas têm um pouco de receio, assim, da matemática, matemática, não sei o quê. Então, eu brinco, isso já aconteceu de verdade, isso já aconteceu de eu conhecer pessoa e fala assim, eu faço matemática, a pessoa dá 2 passos para trás. Então, tipo, quando tipo, ela vem e aí ela volta, entendeu? Isso é sério, fisicamente. Então, a matemática, ela tem, tipo, dois, duas coisas, assim. Tem uma questão técnica, vamos assim dizer, do que é a matemática, e tem uma coisa meio estigmatizada, que é um fator meio psicológico, que está meio permeado na sociedade, de que a matemática é muito difícil, de que os matemáticos ou outras pessoas da física ou de outras áreas assim, o pessoal de exatas é meio esquisito, né? Então, assim, eu na minha conduta, eu procuro sempre tentar quebrar um pouco essa coisa, sabe? Então, enfim, eu não sou muito bitolado, não, em matemática. O pessoal que me conhece sabe disso. Eu gosto de fazer outras coisas, sabe? Então, me arrisco a cozinhar, a tocar. Sim. Então, assim, para meio que demonstrar para as pessoas, assim, que a gente é gente, assim, todo mundo é gente. Então, todo É mundo normal. exatamente é normal, entendeu? Assim, não tem nada demais. Então, é absolutamente tranquilo isso. Sim. Nas aulas dele, quem tem aula com ele sabe muito bem disso. Ele tenta passar assim naturalidade nas contas, tá, gente? É, e, Em todas, em todas. é, Mesmo nas dificuldades. Tem exercícios, mesmo, gente, compartilhar uma coisa com vocês. ai, meu Deus do Que céu. ele para, ele fala assim, calma, gente, acho que eu me perdi. E ele volta no raciocínio dele, então assim, é completamente normal, tá, gente? Não, se ninguém fala. Não tenham medo. Eu até falo assim, se eu não conseguir resolver, eu não ponho na prova. Entendeu? Mas eu posso não conseguir. É verdade. E falando, né, sobre a área de atuação, eu sempre pergunto, que é uma pergunta que eu fixei no nosso roteiro, Tá, a uma delas, né, que é sobre as áreas de atuação. tá. Por conta de algumas outras áreas que a gente foi pesquisando, foi participando aqui mesmo do podcast, Uhum, a gente viu que é uma coisa muito ampla. tá, Então, hoje, na área da matemática, né, uhum, qual que é as áreas de atuação para a sua tá. formação? Entendi, Carlos. Assim, ó, a matemática, ela é uma ciência que ela tá, digamos, permeando todas as outras ciências, assim. Então, praticamente tudo que você vai fazer, aí você acaba usando um pouco de matemática.
Então, assim, a primeira coisa que eu falo não é nem a questão de uma formação, tipo, fez a faculdade de matemática, ou fez uma pós-graduação e tal. É que todo mundo tem que saber um mínimo de matemática para ter uma vida cidadã digna, entendeu? Então, no que eu falo, para Sim. ter uma vida emancipada, que a matemática ela é emancipadora do pensamento. Então, pensando no social, na questão social, assim, tipo, né, bem as pessoas têm que ter um acesso a uma matemática de qualidade nas escolas, né, bons professores, bons, Uhum. né, recursos e tal, porque todo mundo tem que saber um pouco de matemática. E os países, né, isso é provado estatisticamente, com estudos, né, que se fazem em muitos países. Os países que têm alunos que têm bom desempenho em matemática são países que têm bons indicadores, digamos, econômicos, né, coisas assim. Não só matemática, estou falando matemática Entendi. das áreas de conhecimento em geral, mas a matemática em especial, Uhum. ela é uma coisa muito universal, sabe? E isso é uma coisa importante em matemática. Ele é um conhecimento que, se você adquirir ele hoje aqui, você vai usar em qualquer lugar do mundo. Eu brinco que quando eu vou dar aula, eu faço o desenho dos números reais, né? Por exemplo, o conjunto que é um R com duas perninhas, assim, né? Aí eu falo assim, ó, aqui nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Noruega, é o mesmo R, entendeu? Então, assim, é um conhecimento que ele é muito sólido, ele é muito, tipo, consolidado, e ele serve para você em qualquer lugar, serve, né, em qualquer situação. Então, primeiro, isso que eu queria falar, que assim, que todo mundo tem que se dedicar a aprender um pouquinho a matemática e tentar quebrar um pouco esse medo, ou esse, né, esse receio, tipo assim, eu não vou estudar matemática não, meu Deus do céu, né? Pois eu vou virar nerd, não sei o que, não sei. Tipo, fica uma coisa meio, um negócio meio, tipo, como se não quisesse, tipo, se dedicar àquilo com medo de, sei lá, de mudar de alguma maneira. Mas se mudar, muda e muda para melhor, entendeu? Então, isso Sim. é uma coisa que eu, primeiro. Aí, para as pessoas que, né, gostam mais, se identificam mais e vão fazer faculdade de matemática, então o curso de matemática, ele é um curso que dá a possibilidade do aluno fazer, por exemplo, o curso de licenciatura, né? Até no podcast da professora Karina ela comentou da licenciatura em Química, né, que ela Sim. fez e tal, porque a licenciatura é uma modalidade de curso de graduação que você pode, por exemplo, dar aula em escolas, né, do Estado, Escola Estadual de Ensino Uhum. Fundamental e Médio, né? Então você fica habilitado para prestar, por exemplo, um concurso do Estado para ser professor. Então, se você fizer uma licenciatura em matemática, você pode trabalhar dando aula no ensino fundamental e médio. Eu tenho amigos que estudaram comigo até agora. Entendi. Vi um amigo recentemente numa viagem que eu fiz, né? O Henrique até manda um abraço para ele aí. Que ele fez faculdade comigo e ele é professor do estado hoje em dia. Então ele dá aula lá na região de Campinas, sabe? Então ele dá aula em várias escolas, tal, Legal. tal. Então tem isso. E as pessoas também podem fazer o Entendi. bacharelado em matemática, né, que é que é o curso que eu fiz, porque na época, quando eu fiz a faculdade, você podia escolher fazer o bacharelado ou a licenciatura, né? E lá na Unesp, onde eu Uhum. estudei, no campus de Rio Claro, o que acontecia? Você não, na matrícula, você não precisava escolher, eu quero bacharelado ou eu quero licenciatura. Você entrava em matemática, só não dá matemática, né? Aí você ia fazendo as disciplinas. No segundo ano do Sim. curso, o primeiro ano era tudo igual. No segundo ano mudava uma matéria. Então dava para fazer as duas, porque não dava choque de horário. Então, se até o segundo ano você podia ir nas duas. Só a partir do terceiro que você tinha que começar a escolher se você queria fazer a licenciatura ou o bacharelado. Ah, E aí, entendi. então, na minha época, eu quis ir para o bacharelado, porque depois que eu entrei na universidade, eu quis. Eu não queria, tipo assim, parar na faculdade. Desde o começo, eu já tinha a noção que eu queria fazer mestrado e eu queria fazer doutorado. E eu achava que o bacharelado ele Entendi. ia dar mais, digamos, alicerce para depois que eu entrasse na pós-graduação Uhum. e fizesse disciplinas mais, né, aprofundadas, especializadas, eu ter uma base maior do conhecimento de matemática pura. Porque ao longo da licenciatura, ele vai ter umas aulas relacionadas à educação, pedagogia, Ah, filosofia da educação. Então, entendi. tem que fazer o estágio nas escolas. Então, o curso ele vai pendendo para esse lado, né? Tem essa parte de pedagogia. Entendi. Faz o bacharelado, vai para matemática, assim, vai mais para matemática. Então, por exemplo, a licenciatura tem um curso que chama análise, que é como se fosse o cálculo, né? Umas disciplinas que chamam análise, que é como se fosse o cálculo, mas ele é um cálculo mais chato, ele é todo demonstrado. Imagina que tudo que tem no cálculo fosse absolutamente demonstrado. A gente brinca, os termos chama demonstrar por epsilon e delta. E aí o que acontece? Quem fazia a licenciatura fazia, depois de fazer os cálculos, fazia duas matérias dessa análise.
Quem ia para o bacharelado fazia 4, né? Só para dar um exemplo. Então, via mais aprofundado essa análise. Então, meio que eu fui para o bacharelado porque eu achava que para mim, porque eu queria ia ser mais frutífero. Mas se eu quisesse ter terminado o bacharelado e ter concluído as matérias da licenciatura, eu poderia ter me formado bacharel e licenciado. Então, assim, para quem... que legal. As duas, Aí alguns colegas fizeram até os dois, bacharelado e licenciatura, né? E para quem, por exemplo, quer fazer pós-graduação, aí depois de fazer a faculdade, isso aí independe de ser licenciatura ou bacharelado, tá? Aí pode fazer mestrado, pode fazer doutorado, aí tem que pesquisar onde que vai querer fazer. O Brasil tem muitas universidades legais com curso de pós-graduação em matemática, centros muito bons, assim, eu acabei estudando lá no Instituto de Matemática e Estatística da Unicamp, no IMEC, né? Com outros colegas lá. Tive um amigo da graduação que foi junto comigo, se formou junto, hoje em dia ele é professor da UFABC, Wellington, mas conheci outras pessoas lá. Então, assim, mas tem a USP, né? Tem a UNB, tem o INPA, tem vários lugares assim no Brasil que a pessoa que quer estudar matemática para fazer mestrado e doutorado vai ter oportunidade de fazer. Hoje em dia, talvez a questão das bolsas e tal, por conta dessas questões políticas, talvez não seja mais tão favorável quanto era na minha época, infelizmente, né? E a questão também dos concursos públicos também não, infelizmente, não está igual estava na época que eu me formei, porque a torneira deu uma secada nesse sentido, assim, do ensino público. Infelizmente, ele está meio deixado de lado as traças, né? Mas ainda para quem quer fazer carreira acadêmica, existe isso. E eu tenho amigos, só para concluir, que eles trabalham com outras coisas. Tem gente que vai para o mercado financeiro, trabalhar com questão de análise de risco, com estatística, sabe? Trabalhar com parte de... Tem um universo de coisas, modelagem matemática, entendeu? Então, eu tenho gente que estudou comigo, assim, não da minha turma, mas que também é da faculdade, que faz, por exemplo, estuda aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu tenho amiga professora da Exalc, que trabalha com estatística, né? A escola de... Então, assim... Aí dá para ir para onde gosta mais, porque a matemática ela vai abrindo no leque e aí acaba tendo várias coisas para fazer. Gosta de coisa no método, mexer com computação, matemática computacional, aí a pessoa pega e vai para onde ela gosta. Eu acabei indo para virar professor e virei, tipo assim, matemático teórico, tipo de matemática pura, assim, né? Então eu ensino teoria de matemática, mas tem gente que usa essa teoria para fazer aplicações e chegar em resultados práticos, né? No trabalho. Entendi. Que incrível. Eu sempre brinco aqui que a gente... Tô falando coisa mais padrão. Entendi. A gente sempre brinca aqui que quando a gente está no ensino médio é o triplé, né? Que é engenharia, medicina e direito. Não tem outro curso. Não existe. Então, eu sempre falo, né? Gente, tem muita coisa que abre muitas portas. Então, não é só esses 3 cursos. Com certeza. Tem muita coisa. Porque eu falo assim, até minha irmã, né? Ela, quando eu entrei na engenharia, ela falava que com ela, para ela não se identifica com engenharia, não tem nada a ver com ela, que não sei o quê. E aí ela fala que ela quer fazer outras coisas diferentes porque eu já faço engenharia. Então, ela também é um exemplo aí, pessoal, pequenininha, mas já tá seguindo, assim, super a área de outras coisas que eu nunca nem ouvi falar. Às vezes ela me pergunta alguma coisa, eu falo, calma, a Tata não sabe explicar isso, aí eu vou atrás, entendeu? Mas é uma coisa que, assim, vem inspirando outras pessoas para estar fazendo outras áreas, que principalmente agora, que nem o professor falou, um exemplo agora é a matemática, a gente já teve outros aqui. Então, ó, não tem mais desculpa para fazer outra faculdade. Para não estudar, eu acho que, assim, a matemática ou qualquer outra área, assim, eu acho, cara, assim, que pegando um gancho nisso que você falou, o que é importante é a gente fazer sem medo de ser feliz, entendeu? É mais ou menos isso, tá? Porque a gente, eu estava vendo ontem um vídeo do Rubem Alves, que é um escritor, filósofo brasileiro, que ele fala assim que, ele tem uma frase muito legal, ele fala assim, o prazer demanda tempo. Ele fala, o prazer demanda tempo. Então ele fala assim, a gente às vezes não quer dedicar o tempo que precisa para uma coisa acontecer. E quer que ela aconteça, entendeu? E aí a gente acha que a gente está economizando tempo, mas na verdade a gente está perdendo tempo, entendeu? Porque assim, a gente precisa entender, eu tive uma professora que eu amo de paixão, a professora Suzy, ela foi minha orientadora na graduação lá na Unesp, né? E eu trabalhei 3 anos com ela, assim, tipo, direto e tal.
E ela falava assim, ela usava uma expressão muito boa que era fazer o caminho das pedras. Ela falava assim, ó, você quer fazer isso aqui? Vamos fazer esse exercício? Vamos fazer o caminho das pedras. Vamos fazer o caminho das pedras. Que é aquela coisa, tipo assim, a gente tem que, às vezes, tropeçar na pedra, desviar, ir, entendeu? Mas a gente tem que gastar o tempo necessário que as coisas precisam para acontecer. E, obviamente, que a gente quer, quando tiver formado, ou sei lá, né, em algum momento da vida, ter, obviamente, uma vida boa, confortável, ter um bom salário, ter uma certa estabilidade, ter condições de fazer o que a gente gosta. Isso é muito justo, entendeu? É uma coisa muito natural e até uma questão de direito de vida. Todo mundo tem direito de conseguir os objetivos que quer, né, para a vida. Mas eu acho que tem um pensamento muito perigoso que é a gente, às vezes, antes de começar a fazer, já está analisando se aquilo vai dar o resultado, entendeu? Eu posso te dizer assim, com muita certeza, na minha vida, que eu ter sido ingênuo uma certa época foi o que me salvou. Então, essa época que eu entrei na faculdade, eu contei que eu falava assim, ai, eu dormia lá, ficava imaginando. Eu era tipo, era romântico, entendeu? Assim, eu era uma pessoa que estava apaixonada por aquela ideia, sabe? Eu não estava assim, pensando assim, ah, será que eu vou chegar lá, isso aqui vai dar certo? Te juro por Deus, assim, tipo, em nenhum momento, assim, no começo da graduação, eu era preocupado. Então, assim, eu não gerenciava preocupação nenhuma. Assim, a minha vida era simples, mas era uma vida plena de se fazer o que tinha que ser feito. Eu não me preocupava se isso ia me... Ou se eu ia ganhar 1.000, se eu ia ganhar 2.000, se eu ia ganhar 10.000, então, assim, isso eu fazia porque eu tinha que fazer e porque eu era apaixonado, juro, apaixonado por aquele ambiente. Então, assim, isso foi o que me fez conseguir o que eu tenho na minha vida. Então, eu digo aos jovens, assim, dia, tem uma coisa muito perigosa que eu estava falando, que é você, às vezes, querer já focar muito no resultado. E aí você não vive o processo. E tem que ter uma certa calma para viver o processo, sabe? Então, hoje as coisas são rápidas, graças a Deus a gente tem acesso a muita coisa, então tudo que a gente quer acaba vindo de uma maneira rápida, né? Você acessa a informação, tal. Mas ainda tem coisas na vida que elas vão acontecer um pouco mais devagar e a gente tem que ter a paciência para viver as coisas. Sim, com certeza. Teve uma aula do professor, até compartilhando, que o professor estava falando na aula de cálculo 2 que é a gente tem que aprender a apreciar o processo também, não Isso, é só lá na frente. sim, E isso, no dia que o professor falou, foi assim, caiu como se fosse uma pena em mim, porque eu ainda estou, né, nessa fase de, nossa, eu preciso formar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, então é muita informação pra gente, e a gente acaba não assimilando tudo. Então, o dia que o professor falou, eu falei, gente, era isso que eu precisava ouvir. Né? Então, é claro que assim, as preocupações elas existem e a gente tem que estar preparado para lidar com a logística, o itinerário da coisa. Então, tem tantas matérias, tem tantas provas e tal. Sim, isso aí, obviamente, a gente tem que se organizar. Né? Então, não estou também dizendo aqui que assim, eu cheguei lá na faculdade, vou ficar olhando os passarinhos, que nem batendo foto do tucano, não sei o quê. Tipo assim, não é só isso. Tipo assim, vai lá, olha o matinho, entendeu? Conversa com o do RU, tal, faz a sua, assim, tem assim, mas quando tiver que estudar, estuda, entendeu? Então, faz o que tem que fazer. E aí vai gerenciando isso, mas nunca ficar assim muito travado, né? Assim, tipo, que deixar essa. Hoje em dia a gente sofre muito de ansiedade, todo mundo assim, é o problema do século. As pessoas elas estão ansiosas porque elas pensam muito naquilo que tem que ser feito e acabam não vivendo o processo. Então é como se fosse um alerta, isso, né? Tipo, da minha experiência que eu deixo. Não estou falando que eu sou isento disso, não, porque eu também sofro com essas coisas assim, ansiedade, isso aí todo mundo tem. Sim. E falando, né, da sala de aula mesmo, como que foi a sua primeira vez na sala de aula? Nossa, eu fiquei nervoso. Eu fiquei nervoso. Eu lembro. Que foi, inclusive, no curso de engenharia nosso, porque assim, quando eu prestei a prova da UFMS, isso foi no ano de 2009, né? E aí foi quando abriu o curso de engenharia. Então, assim, o governo federal na época tinha um programa que chamava Reúne. Era Programa de Reestruturação, Organização Escolar das Universidades. Era um programa, né, do governo federal. E esse programa abriu cursos e abriu universidades em muitos locais do Brasil. E um dos cursos que foi aberto foi o curso de Engenharia de Produção da UFMS. Foi um curso Reúne, né? E quando abre o curso, tem que contratar professores, né? E então eu fiz o concurso para uma vaga de professor de matemática que surgiu, digamos, na universidade por conta da implementação
do curso de engenharia. Então, tenho muito orgulho de falar que a minha primeira aula na sala de aula foi no curso de engenharia de produção. Foi uma aula de geometria analítica na época, né? E aí a gente fica, fica nervoso, a gente fica nervoso. Então, assim, é normal e a gente vai aprendendo, né, a lidar com o tempo, com o Sim. nervosismo, com a falta de jeito, né? Mas foi bom, foi uma experiência muito enriquecedora para mim e dar aula para mim até hoje é uma experiência muito enriquecedora, eu gosto muito. Uhum. As suas lousa era organizada que nem é hoje? Ai, Carla, nossa, eu não vou saber te falar tanta precisão, porque eu não tenho muito essa memória, mas eu acredito que sim, gosto de pensar que sim, né? Eu tentei escrever com uma letra bonita, assim, né? Então eu até brinco, Sim. a minha mãe, lá na casa dela, ela tem, acho que o meu caderno da primeira série. Tem lá guardado numa gavetinha o meu caderno da primeira série. Aí eu até brinco, o pessoal me conhece e fala, qualquer dia eu vou lá, quando for na minha mãe, eu vou pedir para ela abrir as gavetas lá da mala, não sei o que lá, e ela pegar o caderno e eu quero bater foto do caderno, porque eu era organizadinho desde de criancinha, que eu era organizadinho, da minha letra bonitinha e tal, assim. E minha mãe guarda, enfim, minha mãe, né? A gente lá me faz bolo, essas coisas. Então, ela guarda lá com orgulho o meu caderno. Então, assim, eu Sim. sempre tentei ser organizado na maneira de escrever, mas eu acho hoje que minha lousa é melhor, até porque escrever na lousa é uma coisa que Perfeito. demanda prática. No começo é difícil É. escrever com o giz. Apesar de na universidade, no doutorado e no mestrado, você já, às vezes, tem alguma coisa de estágio docência, alguma coisa que você tem que dar seminário e tal, e a gente vai mais na lousa nessa época, mas você aprende realmente a escrever na lousa quando você vira professor, né? Então, acho que melhorou um pouco, mas eu sempre tentei ser organizado. Sim. As aulas dele, quem tem aula com ele sabe. As aulas. Bom, o pessoal deve acompanhar no Instagram os Ah, stories que a gente faz, né? Quando tem aqueles cálculos cabulosos, entendeu? Quem quiser seguir ele, vai lá, segue ele, vai compartilhar com você eu falo. as lousas que ele faz. Eu falo para os meninos, falo assim, ó, pega essas contas, bate a foto de você fazendo essas contas, manda para a mãe, manda para a avó, que aí chega lá, a avó vai falar, ai, que lindo, mano, fazendo essas contas tão difíceis, aí te faz chat, faz bolo, te dá presente, então, aí você tem que aprender, tô brincando. Com certeza. Mas Com certeza. o processo mecânico da escrita, porque eu falo assim que o aprendizado ele tem certos nuances, tem certos momentos. Então, eu dou esse exemplo do cara, por exemplo, que vai aprender natação, né? Um competidor, sei lá, uma pessoa que está treinando natação. Então, imagina que ela tem um treinador, vamos imaginar que o treinador é como se fosse o professor. Aí ele vai falar assim, ó, faz isso, faz aquilo, coloca a mão assim, ou né, bate o pé assim tantas vezes nessa velocidade. Então, isso é meio que a teoria. Tipo, você está explicando Sim, o que tem que ser feito. E vai ter uma hora que a pessoa vai ter que entrar dentro da piscina e vai se matar de nadar por meses, entendeu? Então, assim, a gente não pode só ficar na teoria. E, por exemplo, se quando o professor pega e faz, por exemplo, uma conta ou né, mostra alguma coisa lá, fala assim, tudo bem, o professor tá falando, pega aqui, passa para lá, integra, deriva, não sei o quê, tudo bem. Mas aí depois o aluno tem que pegar e tem que fazer vai fazer. a repetição, porque a repetição ela faz chegar na perfeição. É a parte, digamos, da disciplina do estudo, né? Que ela é extremamente Sim. importante, se não mais importante do que a própria, sei lá, a habilidade, o jeito que a pessoa leve, a inteligência, do jeito que quiser chamar, se a pessoa não tiver disciplina, ela não vai para frente, de jeito nenhum. Com certeza. E a gente estava falando um pouquinho sobre o doutorado. Na época que você estava fazendo o doutorado, você já começou a dar aula também, né? Foi assim, Carla, porque Como é que foi essa história de ir dar aula, fazer o doutorado? Como é que foi no início? meio estressante, assim, confesso que meio estressante, mas graças a Deus deu tudo certo. Porque, assim, né, como eu estava comentando agora há pouco, né, nessa época, por conta desse programa do Reúne, então estava tendo uma certa movimentação e surgindo muitas vagas, né, nas universidades federais em geral, para todos os cursos, né, inclusive matemática. E eu, na época, eu fazia o doutorado e algumas universidades, elas abriam os editais dos concursos e sem exigir que o aluno, o candidato, perdão, já fosse doutor, né? E aí só exigia que a pessoa tivesse o mestrado e que
tivesse fazendo doutorado ainda, mas não precisava ter terminado o doutorado, era só falar que fazia o doutorado, porque tinha essa demanda, né? Então, a Unicamp, o Instituto de Matemática lá, tinha um e-mail institucional, igual tem o e-mail da UFMS, né? Era o e-mail da pós-graduação. E aí o pessoal da Secretaria de Pós-Graduação mandava, porque a universidade lá da Paraíba tinha um concurso. Aí eu falava, manda lá pro pessoal da Unicamp, então mandava para os grandes centros para eles divulgarem, né? E começou coisa. Aí eu comecei, né, a coçar a barba. Falei, eu vou fazer, né? Tipo assim, não vou ficar esperando muito, não. Já comecei a me pensar numa estratégia. E nessa época, assim, o doutorado, assim como o mestrado, ele tem uma fase que a gente faz disciplinas, aulas mesmo com professores. As turmas, elas são normalmente menores, né, do tamanho de uma turma de graduação, né? Mas a gente faz matérias mesmo. Então, no doutorado tem que fazer uma certa quantidade de matérias, depois vai fazer a pesquisa, tal, escrever a tese. E o que acontece eu já tinha, nessa época, terminado as matérias, a gente fala terminar os créditos, então eu já tinha cumprido os meus créditos. Eu estava numa fase que eu estava só estudando os artigos, né, junto com o pessoal lá do grupo, com a minha orientadora, para tentar andar na parte de escrever, fazer a pesquisa e escrever depois a tese, né. E aí o que eu falei? Como eu não tivemos a necessidade de estar aqui para assistir uma aula na pós-graduação, eu posso tentar prestar o concurso e eu vou meio que fazendo como se fosse um EAD, assim, não necessariamente o EAD, mas eu começo a dar aula e depois eu termino aqui. E foi o que aconteceu. Aí, algumas provas, aí, graças a Deus, passei aqui na UFMS, na época, né? Então, o pessoal até da universidade fala que foi um concurso muito bom, porque tinha acho que uma vaga, eles acabaram chamando três. Aí eu passei em primeiro lugar e acabou que meio que veio, eu já vim direto. Então eu fiz a prova em junho, julho, já comecei a trabalhar em setembro. Então não teve muito tempo de programar, foi meio no susto, né? Tanto que eu vim para Três Lagoas a primeira vez para conhecer, já sabendo que eu ia trabalhar aqui. Eu nunca tinha vindo para Três Lagoas. Então, tipo assim, eu vim aqui conhecer a cidade que eu já sabia. Entendi. Não vim aqui, vou ver lá como é que é. Não, vim com a cara de coragem, foi meio assim. Então foi. Entendi. Aí eu fiquei, tipo, dando aulas aqui. Aí eu recebi uma bolsa de doutorado que eu perdi quando eu, né, assumi o cargo público, aí fiquei só recebendo meu salário. E eu viajava para terminar o doutorado. Isso, obviamente, que acabou gerando um tempo maior do que eu gastaria se eu estivesse lá, digamos, me dedicando exclusivamente, mas não impossibilitou, apesar do certo atraso que eu tive, de mais ou menos quase um ano, né, do que seria o previsto, eu consegui defender. Foi uma época estressante, não fácil, confesso, mas graças a Deus superei e estamos aí. Foi em 2000. Imagina. Defendi, em dezembro agora desse ano, né? Daqui 2 meses, está fazendo 10 anos que eu defendi o doutorado. Eu defendi no final de 2012. Meu Deus. Faz tempinho já. Parece que foi ontem. O tempo, Sim. galera mais nova, pô, não avisam pra gente, porque até a gente chegar em 18 anos, o tempo não passa muito, né? Assim, é meio devagar. Nossa, não chega nunca, tira a carta. Depois dos 30, dos 20 e poucos, bum, vai assim, ó. Passa. Esses dias mesmo eu tava pensando, alguém me perguntou a minha idade, não, tenho 22. Aí não, eu não tenho 22, calma, não, é um ano a menos, não precisa adiantar, calma, pode abaixar. Eu falei, gente, isso aí o tempo tá passando muito rápido, eu acho. Quanto mais ocupação a gente tem, mais o tempo passa rápido, assim. Então, por isso que eu acho que a gente tem que tirar momentos da vida também para aproveitar. Assim, eu como bom taurino, eu gosto muito de aproveitar a vida com calma. Então, quero cozinhar, eu quero fazer uma viagem, eu quero ficar, tipo assim, escutar uma música, sabe? Quero fazer um passeio. Então, é importante a gente, apesar de ter as coisas para fazer, também dedicar um pouco de tempo para viver as coisas com calma, até para desacelerar um pouco e não deixar esse turbilhão que a vida virou assim, né? Tipo, todo mundo conectado, mandando mensagem, não sei o quê, ficar na gente assim 24 horas por dia, né? É verdade. E falando desse aceleramento e tal, Uhum. lembrei de uma coisa que eu queria que o professor compartilhasse com a gente, que é sobre o TDAH, porque eu tenho um amigo que ele está aparentemente se diagnosticando, não, né? Ele está passando por um processo diagnóstico e para ele está sendo um pouco complicado, porque no início ele não entendia o que ele tinha e hoje ele está passando a entender. Então, eu queria que você compartilhasse para a gente como que foi no início. Tá, tudo bem, Carlos. Eu gosto muito de falar desse assunto porque é um problema que ele é mais comum
do que ele parece ser. Ele é um problema que às vezes ele pode ficar meio travestido, envolvido numa outra aura que as pessoas acham que não é um problema, uma patologia, que existe um diagnóstico psiquiátrico em relação a isso, que tem um tratamento, né? Então é importante, assim, desmistificar um pouco disso, né? Então, no meu caso, assim, eu fui perceber as manifestações mais complicadas do TDAH depois que eu já era adulto. O TDAH clássico, que é né, assim, o transtorno de déficit da atenção e hiperatividade, normalmente ele pega mais as crianças, ele começa a dar sintomas normalmente na idade escolar. Então é aquela criança que ela é muito agitada, ela não para prestar atenção nas coisas, ela é inquieta, né? Ela tem uma energia assim de não parar quieta, tem dificuldade de decorar, dificuldade de ler, dificuldade de parar para fazer a letra não sai legal, sai uma letra feia. Então, tipo assim, isso acaba dificultando o processo de aprendizado e a vida social da criança, né? Quando eu era criança, eu não tive isso. Não tive isso, tá? O que eu tinha, que eu acho que já era alguma coisa do TDAH, era uma coisa assim, que eu demorava muito tempo para dormir. Desde sempre. Desde que eu me entendo por gente, eu demorava muito tempo para dormir. Então, quando eu era criança e eu deitava na cama, eu demorava no mínimo 1 hora para pegar no sono. Então, se eu deitasse na cama, por exemplo, às 10 horas, eu dormia 11, 11 e meia, dependendo do dia, até demorava mais. Então, sempre isso foi uma coisa que eu convivi com isso. E a minha cabeça pensava muita coisa aleatória. Então, assim, muita coisa assim. Então, vou dar um exemplo assim, de coisas que eu pensava quando eu era criança, quando eu ia dormir. Eu pensava, por exemplo, nos números, tipo, no infinito. Eu pensava assim, como é que pode uma coisa nunca acabar? E eu ficava tentando pensar nessa ideia, assim, como, tipo, sabe, tentando falar, porque o número tem, depois vem outro número, não acaba nunca. Então, assim, uns pensamentos, digamos assim, meio, sei lá, filosóficos, uma coisa assim, que meio viajando na maionese. Eu era meio assim, sabe? E a gente tem a sensação de que o pensamento, ele vem na sua cabeça como alguém que entra sem bater na porta, entendeu? Então, quando você tem TDAH, eu estou conversando aqui com você. Alguma coisinha que está aqui no meu ambiente, um som, uma luz, uma pessoa, uma conversa, te faz perder a atenção. Então, a pessoa que tem o TDAH, ela fica muito assim, é verdade. E aí você acha que você está escutando, e aí depois a pessoa fala para mim tudo de novo que você estava falando, assim, porque a pessoa fica, né, meio em parafuso. Todo mundo tem um pouco isso, mas é mais evidente. Então, como que eu sou? Eu comecei a ter, quando eu já era adulto, eu comecei a perceber que eu estava levando muito mais tempo para fazer as coisas que eu era acostumado a fazer mais fácil antes, tipo em matemática, por exemplo. Então, assim, eu estudei, eu tinha coisas que eu sabia fazer, mas que eu tinha dificuldade de me concentrar para fazer. E aí, teve uma certa época da minha vida que eu estava pensando em estudar outras coisas e tal, que é uma coisa do TDAH também, a pessoa tem interesses difusos, né? Assim, eu quero estudar outra coisa, eu quero aprender a confeitar, eu quero aprender, tipo, sei lá, né? Jardinagem, é isso mesmo, assim, a pessoa tem umas coisas. Então teve uma época que eu estava pensando tipo assim, não tô dizendo, tipo, só para fazer um parênteses, assim, estudar outra coisa, não no sentido de abandonar a matemática. Eu tinha curiosidade de conhecer outras coisas. Então, na época, minha ex-mulher era advogada, eu falei assim, talvez eu estudar direito noturno para aprender umas coisas, que é um curso muito amplo, coisa de lei. Eu tava nessa vibe. E eu fui fazer Enem. E aí, quando eu fiz o Enem, na primeira vez que eu fiz o Enem, eu não consegui terminar a prova de matemática por não dar tempo de ler. Tipo assim, eu deixei de ler 10, 12 questões, isso me frustrou muito. E aí eu falei, não, como é que pode eu não conseguir terminar de ler? Porque eu ficava desconcentrado, indo e voltando e tal. Isso eu já tinha uns 30 anos, 30 e poucos anos já, né? E aí eu fui atrás de um diagnóstico e tal, aí eu fui pesquisar, entrei na internet, aí eu fui atrás de um médico que é especializado nisso, que inclusive na época é um médico de outra cidade, que não me engano, de Presidente Prudente, que é da associação lá e tal, que saberia trabalhar com isso. E aí eu fiz uns testes que tem que ser feitos lá. Na época ele trabalha junto com uma outra profissional que é tipo psicóloga ou neuropsicóloga. Eu não sei qual que é a diferença de psicólogo para neuropsicólogo, mas elas, né? E aí eu tipo, fiquei lá um dia no consultório dela praticamente a manhã toda, fazendo muitas coisas, testes, questionários, não sei o que, tarará. E aí eu fui diagnosticado com o TDAH, né? E aí foi uma coisa que, para mim, foi importante saber,
do diagnóstico, porque eu consegui me controlar melhor algumas coisas. Porque tem essa parte que eu estava falando do TDAH e tem uma questão que as pessoas com TDAH elas têm mais mudança de humor, entendeu? Então a pessoa que um dia ela tá bem, outro dia ela tá meio cabreirona, sabe? Elas têm mais propensão sei lá, a ficar com depressão, entendeu? Elas têm mais propensão a ter ansiedade. Tudo isso tá meio num pack, né? Você ganha uma coisa. Então muita coisa que acontecia na minha vida começou a fazer sentido um pouco para mim, porque alguns problemas até de convivência, sabe? Coisas assim. Então eu fui meio que nessa jornada do autoconhecimento. Aí eu comecei a me tratar, comecei a fazer terapia, né, que é uma coisa que eu faço até hoje. E aí a minha vida ela foi tomando um rumo mais tranquilo, mais produtivo. Então hoje em dia, graças a Deus, eu já estou bem. Mas as pessoas que têm que procurar assim, o diagnóstico, assim, só para fazer um comentário, os serviços de saúde do SUS, né, eles oferecem, tipo assim, tem os encaminhamentos. Não sei quanto tempo demora, porque eu tenho alunos, colegas, né, tipo, pessoas lá, tipo, da nossa convivência, que eles vêm falar para mim, professor, eu acho que eu tenho, eu tô assim. Fala, então pega, vai procurar ajuda, né? Ah, não tem condição de pagar consulta? Marca lá no posto mesmo, passa no médico, pega um encaminhamento para o psiquiatra, né, e tal, vê, né, na cidade, lá qual que é o centro de atendimento. Então, tem um pouquinho de paciência e vai atrás, porque é muito difícil, assim, viver a vida já é difícil, né? Então, a gente fica lutando contra a gente mesmo, né? É mais complicado ainda, né? Então, essa foi um pouco com a patologia. Entendi. Então, já temos várias dicas aí pro pessoal. Eu achei muito interessante quando o professor colocou no descritivo seu, então, por isso que eu tô perguntando. Porque muita gente, às vezes, não sabe que tem e fica, que nem falou, às vezes se identifica com outras coisas e não vai atrás, né? Fala, é ansiedade, pronto. E não vai procurar saber realmente ao fundo do que se trata, né? Sim, porque às vezes até para conversar, às vezes com que nem, né? Eu, no meu caso não tinha isso, mas que nem eu era casado na época e a minha ex-mulher, ela depois que eu comecei a fazer o tratamento, ela ficou assim, ela falou, meu Deus do céu, você é outra pessoa. Você não tem o que, tipo assim, ela ficou maravilhada, assim, tipo porque ela falou, o João Paulo mudou, assim, a vida dele melhorou 90%, sabe? E às vezes tipo assim, quando você mora com os pais, às vezes o pai, né, não sei, dependendo do jeito, né? Fala assim, ah, não, isso aí não é nada, né? Isso aí é o jeito dele mesmo, né? Vai atrás disso aí não. Tem muito disso, né? E aí, assim, para os colegas, assim, tipo, para os alunos, assim, pessoas que já são adultas, apesar de viver com os pais, vai atrás, né? Tipo assim, mesmo que o pai não dê muita força, ou que a mãe fala, vai lá, marca uma consulta, não precisa, né? Não fica muito preso, ou tenta conversar de uma maneira direta, produtiva, empática, para produzir e falar assim, não, pai, realmente eu preciso, entendeu? Mãe, eu preciso ir atrás disso e não ficar nessa coisa do deixa para lá, entendeu? Que prejudica muito. Entendi. Uma pergunta que chegou aqui, que eu queria até te fazer, deixa eu... Pergunta, meu Deus do céu. Sobre carreira. Deixa eu pegar. Qual o maior desafio da sua carreira? O maior desafio da minha carreira, oh meu Deus do céu, eu acho que foi essa fase de terminar o doutorado, assim, então, que nem eu disse, tipo, e também essa questão do TDAH, porque assim, quando eu fiz a faculdade, eu consegui me formar, graças a Deus, assim, não tive tantos problemas. Mas depois que eu tive o diagnóstico, eu comecei a perceber que muito do meu jeito era por conta disso. Então, se eu talvez tivesse tido um diagnóstico anterior, talvez a minha trajetória na universidade tivesse sido mais tranquila. Então, eu sempre fui muito de procrastinar, porque o TDAH tem a ver com procrastinação. Então, eu sou aquele cara que deixa realmente para a última hora, sabe? Então, isso me prejudicou na universidade, sabe? Então, eu deixava para estudar muito em cima da hora também. Então, confessando que tá, não precisa, tipo, se tiver alunos vendo assim, porque às vezes a pessoa pensa assim, porque é fulano, esse quando virou professor, foi tudo perfeito, foi tudo mil maravilhas na formação, então sempre estudou certo. Não, o negócio era complicado. Então, tipo, muitas dificuldades que todo mundo tem quando está estudando, eu tive, sabe? Então, eu acho que foi mais essa questão de organização, de gerenciar tempo, gerenciar cronogramas, gerenciar, sabe, assim, falar, né? E não deixar para fazer as coisas na última hora.
Entendi. E qual que é a conquista mais significativa na sua carreira até agora? Ah, e a conquista mais significativa, eu vou te falar que eu gosto muito, assim, até uma coisa que você mencionou da sua história na universidade, que normalmente a primeira aula, por muito tempo, às vezes o horário não acaba não dando certo, mas tradicionalmente a aula de cálculo é sempre segunda de manhã. Então eu gosto, tipo assim, me dá muito orgulho para uma geração nova de pessoas que estão entrando na universidade, a primeira pessoa que ela vai ver na universidade para dar aula para ela ser eu. Então, tipo assim, eu gosto muito de dar a primeira aula do primeiro curso, do primeiro ano, para a geração dos alunos novos da engenharia que estão chegando lá. Então, digamos que assim, que eu gosto muito de ser professor. Acho que a minha maior conquista na minha vida foi conseguir estudar e obter uma formação para trabalhar com uma coisa que eu gosto, né, que eu gosto de fazer. Mas digamos que eu exemplifico isso nessa situação, assim, tipo, então o conjunto de tudo isso, quando eu chego nessa hora que eu tô lá de pé e que eu vejo os olhinhos arregalados lá, o pessoal chegando, mas assim, então eu falo assim, é muito bom, porque é um momento muito marcante. Então eu sinto muito orgulho de poder recepcionar, vamos assim dizer, e tá na primeira aula com o pessoal que está entrando, com os calouros, pegar esse material, essa energia nova e trabalhar com ela. Incrível. Uhum. Esse ano eu não estava na semana de recepção, mas eu ouvi que teve uma aula com o professor Carlos e o professor Bressan, que eu queria ter assistido essa aula. Foi. O Carlos, tipo assim, bom, o Carlos, só para fazer um parênteses aqui, o Carlos é professor de física da universidade, né, para o pessoal que não é aluno e está assistindo, que é o irmão mais velho que eu não tive. Assim, o Carlos, ele é como se fosse da minha família, assim, é uma pessoa que eu tenho uma amizade, um amor muito grande, assim, que eu não tenho nem como falar, sabe? Então, a gente troca muito, a gente, sabe, conversa muito e tal, e a gente começou a pensar, tipo assim, de falar assim, como as aulas de física que ele dá usa a matéria de cálculo e tal, a gente falou, vamos tentar no primeiro dia ir lá e fazer como se fosse uma aula inaugural para meio que situar os alunos assim, tipo, porque às vezes o conteúdo ele não vai ser dado no mesmo ritmo. Então o Carlos, eventualmente numa aula dele, ele já chega e fala assim, vamos pegar, sei lá, né? A velocidade, nós vamos fazer uma derivada, que ele já usa a palavra derivada. E aí eu vou falar de derivada mais pro meio da disciplina de cálculo, depois que passou um mês, né? Então, meio que para explicar para o pessoal, assim, como que as coisas se comunicam. Então, a gente fez essa aula, a gente gostou muito da experiência, é uma coisa que a gente já, digamos, conversou de ter tradicionalmente essa aula inaugural de física e de cálculo juntos, né? Que é para explicar, tipo assim, o que é esse negócio, o que é o cálculo? O que esse negócio faz? Entendeu? Assim, no geralzão, para depois a gente entrar nos detalhes, para pelo menos os alunos saberem, né, assim, como que os nomes aparecem, o que significa cada coisa, em linhas mais gerais, né? Mas com exemplos, e depois a gente se aprofundar nos conceitos e seguir com a teoria. Entendi. Todo mundo gostou, tá? Um Que bom, feedback aí para vocês. fico contente. Todo mundo gostou. Vai fazer sempre. A gente adora a amizade de vocês, mas a gente, como aluno, às vezes fica com medo, entendeu? Porque é muita comunicação nessa sala. Não, imagina, acha. A gente fala às vezes que dá até medo, entendeu? Isso, que é isso. A gente, na verdade, assim, o Carlos, a gente sempre foi muito, sei lá, cuidadoso, sabe? E ético, coisa que a gente faz, assim. Bom, você conhece, os alunos conhecem o Carlos é uma pessoa de uma delicadeza gigantesca, sabe? Assim, é uma pessoa vamos assim dizer, eu não sei qual que é a palavra, assim, que eu vou usar, mas ele é um gênio. Ele é um gentleman, assim. Então, a gente meio que eu aprendo muita coisa com ele e a gente sempre, digamos assim, está se comunicando, mas estamos falando também coisas da vida, assim. Então, a gente está sempre junto, né? Mas sempre Outro, do lado positivo, com muito respeito em relação ao nosso trabalho, em relação aos alunos, né? Em relação a isso que a gente fala, se tiver que falar alguma coisa para o aluno, a gente fala também, com educação, sabe? Então, a gente está sempre tentando gerenciar isso e tirar o melhor do com trabalho que certeza. faz.
E uma coisa, eu ainda preciso trazer o professor Carlos aqui, porque olha, é outro professor requisitadíssimo nesse Então, podcast. eu vou ser o primeiro, vou ser o primeiro a entrar, porque, nossa, tipo, o Carlos é sensacional, assim, Sim. eu já tô esperando, ele já é ansioso também. Agora a gente está chegando ao fim, tá? Tenho só mais duas perguntas Tudo bem. que o pessoal diz, né, que é as mais difíceis, Ai, entendeu? Não criando uma expectativa, ai, meu Deus do céu. não criando uma expectativa, mas já criando, Hum. eu queria que você contasse pra gente qual carreira diferente da sua gostaria de fazer hoje. Ah, tá. Qual carreira diferente da minha? Então, ó, E, como eu disse, eu sou uma pessoa que tem interesses diversos, né? Então, sim, o meu avô, pai do meu pai, até uma história curiosa. Ele foi muita coisa na vida, sabe? Então, ele foi construtor, tipo, fazia casas em fazenda, aquelas mangueiras para o gado, né? Aqueles currais e tal. Ele foi, tipo, cabeleireiro, tipo, barbeiro e cabeleireiro. Ele foi vendedor depois de uma época. Ele tocava violão. Conta a história que esse meu avô, ele, tipo, a minha avó chamava Rosa, minha avó, e que ele disse que tocou uma serenata para um então, assim. O meu avô era um cara fuçado. Eu gosto muito dessa lembrança dele e de meio que fazer uma certa associação que eu talvez seja alguma coisa parecida com ele, porque eu gosto muito de fazer coisas diferentes, apesar da minha profissão ser professor de matemática, uma coisa que eu gosto muito, amo, respeito e faço com muito zelo, com muito amor, né? Mas assim, eu não sei, assim, eu acho que é alguma coisa relacionada à arte ou à escrita, sabe? Eu gosto muito de escrever, tá entendendo? E eu já até estava falando dessa questão de fazer outros cursos e tal, mas não foi nem tanto pela carreira em si, foi talvez pela vontade de querer fazer e de enfrentar o desafio. Como, por exemplo, medicina, eu já estudei, eu fiz tipo um pouco do curso de direito, fiz um semestre do direito, fiz medicina um tempo também, né? Acabei trancando por conta de questões de tempo, mas nunca assim, tipo, pensando em abandonar o que eu faço, assim, mas sempre em agregar. É que é um sentimento que às vezes é difícil de explicar para as pessoas, assim, tipo, talvez da maneira que eu enxergo a coisa, sabe? Então, eu sempre gostei muito de aprender. Mas eu diria assim, mesmo tendo já feito um pouquinho da medicina ou do direito, ou uma coisa assim, que seria alguma coisa relacionada à arte, à escrita ou fotografia e tal. E, obviamente, não pelo dinheiro, que isso é uma coisa que, assim, não daria, sei lá, né? Depende de muitos fatores, assim, mas pela sim. paixão que eu tenho por escrever, por linguagem, como eu falei, então acho que isso. Entendi, muito bem. É muita coisa, né? É muita coisa que o professor gosta, é muito difícil decidir também. Também, eu sou meio difícil de decidir as coisas, isso é um problema meu também. Eu fico muito pensando assim, será que isso? Então, tipo assim, às vezes é uma coisa minha mesmo assim, né? Entendi. Uhum. E qual que é o legado que você quer deixar? Ah, então, ó, eu, eu, eu gostaria muito assim de que a minha existência nesse planeta pudesse melhorar a vida das pessoas que eu convivo, tipo, para melhor, tipo, transformar a vida das pessoas para melhor. Independentemente de fazer. Pode ser dando aula, pode ser sendo um irmão, pode ser sendo um amigo, pode ser sendo um namorado, um marido, ou sendo pai, quem sabe um dia, que eu não tenho filhos, mas assim. Então eu gostaria que a minha passagem nesse mundo ficasse como, tipo, sei lá, um legado para as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu convivo e que eu tive o privilégio de conviver. Porque tem muitas pessoas no planeta que não vão me conhecer, né? Tipo assim, e aí isso acontece com todo mundo, né? A gente não vai Sim. interferir diretamente na vida de todo mundo, mas dentro das possibilidades, eu gostaria de que a minha passagem melhorasse a realidade, a minha e a realidade das pessoas, e que as coisas que eu me proponho a fazer, eu fizesse bem feito e fizesse com amor, fizesse assim, pensando que isso tem a capacidade de mudar a realidade. Porque hoje em dia, que a gente está, não quero falar de política aqui, mas a gente está numa época agora, né? Que a gente está muito falando assim, em quem que nós vamos votar, o que, que vai acontecer, e a gente joga muito essa questão do nosso destino na mão de um político, na mão de, sei lá, Sim.
de um representante, de um coordenador, de um diretor, de um chefe, né? Assim, mudou meu chefe e tal. E a gente meio que às vezes esquece que a nossa realidade é a gente que faz. Então, a gente é o ator da nossa vida, como eu falei no começo. Então, a gente tem que ter noção que a gente tem a capacidade de mudar a nossa realidade. E mesmo que a gente não vá, por exemplo, não seja, vai fazer uma lei que vai mudar a vida de todo mundo, a gente vai às vezes mudar a vida de um amigo, a vida de um parente, né, a vida de um irmão, e isso aí, para mim, é a grande diferença. É aí que a vida se constrói de uma maneira produtiva, assim, de uma maneira significativa. Então, é mais ou menos isso. A vida de um aluno, de vários alunos. Que bom também, tipo, né, de todo mundo que a gente, né, convive. Espero poder contribuir. Hum. E a última que eu sempre gosto de Tá, perguntar, que eu queria, que é sobre a frase. Quem não viu, não, eu peço para ir lá no perfil, porque a arte é eu vou maravilhosa. comentar. Então vai lá no nosso perfil e vai lá compartilhar com a gente. E a frase de hoje do professor é: Você é filho de Deus, perfeito e maravilhoso. Explica pra gente o motivo da frase. Tá, explico. Assim, até algumas pessoas, quando viram a arte do podcast, falaram assim: Mas, Bressan, o que você vai falar? Você vai falar de. Porque ficou parecendo uma coisa tipo meio religiosa, ou meio assim, tipo, professor de matemática, mas vai dar uma palestra motivacional. Não, não é isso, sabe? Tipo, eu falei, gente, eu vou falar um pouco da minha vida lá, e aí a Carla pediu para eu escolher uma frase, né? Até a Carla sabe que eu tinha escolhido uma frase, mas depois que é uma frase que ela tem certa coisa que, enfim, eu falei, não, vou nessa porque essa frase realmente ela faz parte da, da minha vida. A minha avó, Sim, quando a mãe do meu pai, que era diversa, que eu falei que morava no fundo da casa dela, é uma pessoa que, tipo assim, enfim, ela gostava muito de mim tipo assim, como se fosse a minha segunda mãe, né? E a minha avó, assim, ela era uma pessoa muito aberta, assim, muito dada para as pessoas. Se passasse uma pessoa lá pedindo um dinheiro, ela dava, entendeu? Se passasse uma pessoa pedindo um saquinho de leite, ela dava, sabe? E o pessoal, antigamente, vinha muito na nossa casa, na casa dela, na nossa casa, aquele pessoal, tipo, das religiões, assim, sabe? Do livrinho, sei lá, dos Mormon, do testemunho, não sei o quê. Enfim, e aí tinha um pessoal que vinha da Seishonoye. Não sei se vocês já ouviram falar da Seishonoye, que é uma. Eu não sei exatamente também o que é, é uma. É um tipo de filosofia, religião tipo japonesa, que tem a ver com falar coisas boas, assim, tipo de se falar. E a Seishonoye tinha uns livrinhos que eles entregavam, e a minha avó pegava os livrinhos. E os livrinhos tinham frases, sabe assim, frases. E essa frase era uma frase entendi. da Seishonoye, uma frase famosa. Ela fala assim: Você é filho de Deus, perfeito e maravilhoso. E segundo a filosofia deles, a gente tem que falar isso como se fosse um mantra. E todo dia de manhã, todo dia, enquanto eu convivi com a minha avó, a primeira coisa que ela me falava quando ela me via era isso. Ela vinha e me dava a bênção e falava assim: Você é filho de Deus, perfeito e maravilhoso. Então, tipo assim, essa frase, para mim, ela tem muito poder na minha vida, sabe? Então, eu acredito muito nisso para todas as pessoas, assim, no sentido de que a gente tem que acreditar que a gente tem o potencial de fazer as coisas que a gente quiser e ter a capacidade de que Deus embutiu a gente com as potencialidades que a gente precisa para alcançar os nossos objetivos. Então eu vejo essa frase desse jeito, assim, você não tem nada, Incrível. tem absolutamente nada de errado com você, porque você é filho de Deus perfeito e maravilhoso, e aquilo que você quiser fazer, que você se dedicar de coração, você vai conseguir fazer. E foi por isso que eu escolhi a frase de hoje. Essa frase. Que incrível. Uhum. E a minha frase vai combinar com a do senhor. Tenho certeza. Que bom. Porque assim, como eu sempre falo, a gente, quando eu tô escrevendo, até hoje eu escrevi um monte de frase, o pessoal da equipe quase me matou, Uhum. porque eu tava nada motivada com a frase, porque eu não conseguia escrever uma frase, eu ficava com medo de não combinar, eu falei, gente, não vai dar certo essa. Né? E por dentro aqui eu estava assim, meu Deus, a hora que ele falar da frase dele, tem que combinar muito, Tá. porque a que eu escolhi, ninguém gostou. Ai, meu Deus. Então, assim, tem que combinar muito. E olha, no final, bom, o universo tem como dar um jeito de casar as coisas, né? A gente Hum, começou falando disso. exato. Então, a minha frase de hoje, que amanhã vai estar lá no meu perfil, quero todo mundo lá compartilhar, Vamos. que a frase que eu deixo hoje é assim: o que tem me motivado é a minha coragem de ser diferente. Muito bom. Então, viu? Então, minha equipe não gostou, então eu não gostei deles hoje. Não, eu gostei. Eles estão
Achei ótimo. Achei... Porque ser diferente, tipo assim, também tem a ver com querer fazer coisas novas, né? Querer, tipo assim, Exato. fazer coisas novas né, assim, enfim, testar o novo, é ótimo isso. Sim. Sim. Então, minha equipe hoje, não, eles não estão demitidos, entendeu? Ah, Minha equipe está demitida hoje. hum, Brincadeira. Então, agora a gente está chegando ao fim realmente. Já deixei a minha frase para hoje. Eu queria agradecer muito a presença do professor. Hoje, tenho certeza que incentivou mais pessoas, levou mais conhecimento ainda obrigado. fora da sala de aula, hoje de uma Bom, forma diferente. aham. E também gostaria de agradecer alguns professores que estavam aqui hoje pela primeira vez. Professor Carlos, eu vi aqui nos comentários. E a Teve Dani, o professor Tiago também. isso. A Elis também. Então, eu queria agradecer eles. E também, claro, a participação do professor, que, como eu falei no início, Obrigado. era um professor requisitado por todo mundo. Bom, Então, eu consegui, gente, ó, consegui. claro, Quero ver todo mundo lá no YouTube. com muito orgulho, tá? Assim, fiquei muito feliz com o convite de verdade, assim. Gosto muito de poder falar as coisas, assim, que não são exatamente na sala de aula dando aula, assim, sabe? Sim, Compartilhar minhas experiências, tá? Acho que todo mundo ganha aí de ouvir também. Então, é ótimo quando a gente com tem certeza. acesso à história das pessoas, a gente aprende muita coisa. Com certeza. Hum. Então, mais uma história aí pra gente se inspirar e ser diferente. E eu espero semana que vem todo mundo, no mesmo horário, quinta-feira. E quando sair no YouTube, no Spotify, vou estar avisando todo mundo. E é isso. Muito obrigada, professor. Tenha uma ótima noite. Obrigada, pessoal, que estava aqui até agora acompanhando. Um beijo. Tchau, Tchau, gente. gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima.